Olá, doutores e doutoras, tudo bem? Alguém já contou para vocês quais são os 10 maiores erros do advogado na sustentação oral? Eu acredito que não. Mas eu, Aruanã Cachorro Rossi Cardoso, vou contar para vocês. Antes de qualquer coisa, curta esse vídeo, faça sua inscrição, compartilhe, me ajude para que esse conteúdo chegue para outros advogados, outros estudantes do direito, para que possam cada vez mais se qualificar na área da advocacia, especificamente na sustentação oral. Sem mais enrolação, vamos para a primeira dica. Dica número 1, não conhecer o processo. Mas você pode dizer, como assim, Aruanã? Fazer sustentação oral sem conhecer o processo? Isso mesmo, é muito comum o advogado na tribuna, quando no decorrer da sustentação oral é indagado pelo relator sobre algum elemento de fato ou de prova do processo e o advogado não ter a segurança ou não ter sequer o conhecimento se aquela dúvida do julgador ela está presente ou não no processo. Então nunca cometa esse erro, porque além de prejudicar o seu cliente, vai prejudicar a sua imagem. Agora vamos para a dica número 2, ler o resumo ou o próprio recurso durante a sustentação oral. Gente, esse erro é inadmissível ser cometido por quem acompanha esse canal, mas ele é muito comum. Ele é muito mais comum do que vocês pensam. Ao longo desses quase 20 anos de sustentação oral atuando nos tribunais, eu percebo que muitos advogados, quando têm a oportunidade de trazer uma exposição fática baseada numa linha argumentativa de convencimento, eles se resumem, eles se limitam ou eles restringem aquele momento a uma mera leitura ou da peça recursal ou de um resumo do recurso para que os julgadores escutem. Isso é muito incômodo, é inconveniente, é perceptível que os julgadores não gostam, até porque eles tiveram a oportunidade de ler o processo, principalmente o relator, e se for um rito que tem um revisor, todos eles tiveram a oportunidade de ler o processo. Então se torna maçante, se torna inoportuno na sessão de julgamento, que é o ápice do trabalho do advogado, se apresentar numa tribuna para ler um resumo ou o próprio recurso. Portanto, não façam isso. Quem acompanha o meu canal certamente não vai mais cometer esse erro. Dica número 3. Essa é elementar. E qual é? Não conhecer os julgadores ou não conhecer aquela estrutura daquele órgão colegiado. É muito comum, principalmente no âmbito do juizado especial federal, quando o processo chega para julgamento na turma recursal. Já vi inúmeras vezes e de forma reiterada, às vezes até o mesmo advogado, chamar um juiz que compõe uma turma recursal de desembargador. Isso é grave. Por quê? Porque é um erro de premissa jurídica elementar que está na Constituição Federal. Desembargadores federais são aqueles que ocupam o cargo no Tribunal Regional Federal. Turma recursal não é tribunal, é um órgão colegiado que compõe a organização judiciária do âmbito dos juizados especiais federais e que é composto por 3 juízes de carreira, obviamente, juízes concursados. E eles ocupam, são lotados, têm um cargo na turma recursal, mas não podem ser chamados de desembargadores. Da mesma forma que não se pode chamar ministro também de desembargador, ainda que ele esteja transitoriamente ocupando o cargo de ministro, até que um substituto venha a ser nomeado pelo presidente da República. Portanto, nunca mais chame juiz de turma recursal de desembargador, principalmente você que acompanha o meu canal. Dica número 4. Esse é maçante. E eu confesso, eu já cometi isso no início da minha carreira. Qual é? Apresentar a sustentação oral baseado em argumentos meramente retóricos ou repetitivos. O que significa isso, Aruanã? Ora, como eu já disse aqui, a sustentação oral é o ápice, é o momento mais gracioso da atividade da advocacia, que é o momento em que um colegiado, 3 ou mais julgadores estarão ali disponibilizando o tempo deles para poder ouvir o advogado apresentar toda a linha argumentativa de convencimento para fazer com que aquele direito do constituinte ou o direito da parte do jurisdicionado venha a ser reconhecido. E nesse momento, a partir desse momento em que o advogado ele traz uma argumentação muito densa ou ele traz argumentos repetitivos, isso faz com que aquele órgão colegiado, que já tem inúmeros outros processos para serem julgados, não dê a atenção devida. E um exemplo muito simples de repetição. No caso de aposentadoria por idade rural, por exemplo, em que no início da sustentação oral é natural que o advogado lhe apresente um resumo dos fatos, e isso vocês aprenderão nos meus cursos que eu lançarei. O advogado ele faça um resumo dos fatos.
E, por exemplo, mencionando que a parte autora mora na zona rural e que é hipossuficiente, analfabeto, enfim. E ele continua desenvolvendo a sustentação oral e depois de 2, 3 minutos ele reitera. Mas se trata de agricultor analfabeto que mora na zona rural, e aí continua. E depois 2 ou 3 minutos novamente, lembrando que é um agricultor analfabeto, hipossuficiente. Vejam, isso já é de conhecimento dos juízes. Se não era, passou a ser no início da sustentação oral. Então não seja prolixo, seja objetivo, seja racional, desenvolva uma minuta, desenvolva uma linha de raciocínio, uma linha de argumentação objetiva e assertiva. Portanto, esse é o quarto grande erro e passemos para o quinto e último erro desse vídeo, porque caso esse vídeo chegue a pelo menos 200 likes, 200 inscrições e pelo menos 1000 visualizações, eu lançarei o próximo vídeo que é a continuação desse com mais 5 erros. E passemos para o quinto erro. Quinto erro, uma preocupação muito grande minha quando eu vejo os advogados cometerem. Qual é? Interromper o relator no momento do seu voto. Como é o procedimento de sustentação oral? Inicialmente é apregoado o processo, o advogado é chamado à tribuna, ele tem um tempo que pode ser de 5, 10 ou 15 minutos, a depender do regimento interno daquele órgão colegiado, e ele começa a sustentação oral. Concluída a sustentação oral, seja porque ele esgotou toda a exposição que o advogado preparou para apresentar, ou pelo término do tempo, então o relator começa a proferir seu voto. E durante o voto, da mesma forma que o advogado teve a palavra é do relator. E eu vejo de forma muito comum, principalmente pelos advogados que estão começando a fazer sustentação oral, é interromper o relator durante o voto dele. Isso é muito grave, porque primeiro, demonstra desrespeito, certo? Segundo, implica na quebra do raciocínio do relator. E terceiro, faz com que os outros juízes que ainda não votaram passem a não ter mais atração ou passem a ter uma aversão à postura do advogado. Isso acaba prejudicando de forma irremediável, na maioria das vezes, aquele argumento, aquela sustentação oral que foi apresentada. Então, por favor, não cometam esse erro, que é interromper o relator enquanto ele vota. Pois se você ficou até o final desse vídeo, eu peço novamente que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e lanço novamente o desafio. Se chegarmos a 200 curtidas, 200 novas inscrições e a pelo menos 500 visualizações, eu disponibilizarei na próxima semana a segunda parte desse vídeo contendo os 5 últimos erros graves praticados por advogados durante a sustentação oral. Eu agradeço a todos, um abraço e fiquem com Deus.